Rádio Brasil Central. 7h30 em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 5 de setembro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia para você que nos ouve em todo o Brasil. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje do Mundo em Sua Casa. Marconi recebe Comissão de Direitos Humanos. Justiça afasta secretário e Estado deve recorrer. Cirurgia para separar bebês siameses mexicanos será aqui em Goiânia. CPI do Cachoeira suspende sessões até o fim do primeiro turno. Revisor e relator do Mensalão condenam 2 ex-dirigentes do Rural. Goiás e Ceará empatam 0-0. Ademir Menezes, candidato a prefeito de Aparecida de Goiânia, é o nosso entrevistado de hoje. 7h32. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 32 graus. O teor de umidade relativa do ar variando entre 65% e 20%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7h32 agora. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Candidato subjúdice TSE terá um mês para julgar 14 mil. Folha de São Paulo, eleições 2012. Russomano abre frente de 14 pontos sobre Serra, em São Paulo. O estado de São Paulo, o governo eleva imposto de importação de 100 itens. Correio Brasiliense. Ser mãe depois dos 40 já é comum em Brasília. Valor econômico. Poupança atrai alta renda na transição dos investimentos. Estado de Minas. Crimes de trânsito vão dobrar em Belo Horizonte. Dispensa do bafômetro para comprovar embriaguez duplicará processos criminais. Jornal do Comércio. Nunca se vendeu tanto carro no Brasil. 0 hora. Uma Porto Alegre que só existe nas promessas. Estreia o Promessômetro, que vai ajudar o eleitor a conhecer, comparar, avaliar e cobrar as propostas dos candidatos a prefeito. Brasil Econômico. Setor privado pede mais diálogo sobre projetos de infraestrutura. Diário da Manhã. A vida no lixo. Na manhã de ontem, 2 bebês foram encontrados na rua, em Goiânia. O Popular. Desaparecidos 20 meses depois e nenhuma resposta. 7h34. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás vai recorrer da decisão da Justiça que afastou o secretário Antônio Faleiros do comando da pasta da Saúde. Liminar que diz que o secretário desrespeitou a lei de licitações foi expedida pela juíza Suelenita Soares Correia, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, na tarde de ontem. Enquanto isso, o superintendente executivo da secretaria, o médico Alim Antônio Girardi, assume interinamente a pasta por tempo indeterminado. Em nota, o novo secretário de Saúde explicou que a solução encontrada para a falta de medicamentos foi a compra direta. Se na realidade não facilitarem, facilitar não significa atropelar a lei, se não flexibilizarem as compras do Sistema Único de Saúde, o SUS corre risco de morte. Mas, com esse desabastecimento, houve várias reuniões de governo e o Dr. Antônio Faleiros, em função dessas reuniões, decidiu fazer uma compra direta. E essa compra direta poderiam levantar várias suspeitas. Mas o que aconteceu? Os seus termos
foram colocados na internet. Quem quisesse prover a secretaria, oferecer a secretaria ou na realidade, vender a secretaria, entrava na internet, não era nada escondido. E felizmente, nós tivemos, em função da defesa da vida, por isso que eu digo que ele foi muito ousado, ele foi muito corajoso. Ele sabia que poderia ter consequências, mas ele preferiu defender a vida. 7h36. O governador Marconi Perillo recebeu na tarde de ontem, no Palácio Pedro Ludovico, aqui em Goiânia, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Domingo Dutra, para discutir o desaparecimento de pessoas atribuído a grupos de extermínio em Goiás. Além do deputado e outros representantes da comissão, participaram também o deputado estadual Mauro Rubem e a deputada federal Marina Santana. Além de obter informações sobre os homicídios e outros desaparecimentos, o deputado Domingos Dutra buscou saber do possível envolvimento de policiais militares em grupos de extermínio no estado. Domingos fez uma avaliação da visita da comissão. Nós consideramos extremamente positiva. Tivemos um contato com o Ministério Público e ali ficou claro de que para tentar diminuir a ocorrência de homicídios com a presença de policiais, é importante fortalecer as corregedorias. Falando agora com o governador, é preciso ter defensorias públicas também fortes para garantir assistência jurídica gratuita aos mais pobres. Nós também pedimos ao governador que fortaleça a estrutura da polícia técnica, porque sem profissionais capacitados, sem Instituto Médico Legal, os inquéritos se tornam falhos e qualquer advogado bom absolve os acusados, porque as provas técnicas, os laudos, os exames médicos legais são falhos. O secretário de Segurança Pública, João Furtado, disse que é possível reprimir o crime e respeitar os direitos humanos e que se houve violência na repressão ao crime, isso será apurado. A investigação da Operação Sexto Mandamento e dos seus desdobramentos, como também a investigação mais recente de 2 casos rumorosos da morte do advogado Davi e do jornalista Valério. O governador Marconi Perillo autorizou a delegada-chefe da Polícia Civil, Adriana Corsi, a repassar as informações das investigações para a comissão que vai acompanhar os casos. Riva Cram, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal também esteve na Assembleia Legislativa. A comissão atendeu a convite de sua co-irmã da Assembleia Legislativa e recebeu um documento contendo denúncias de desaparecimento de pessoas suspeitas de atuação de grupos de extermínio, dentre outras. Só de 2000 para cá, 36 pessoas desapareceram após abordagens policiais. O presidente da comissão, o deputado Domingos Dutra, do PT da Bahia, diz quais são os principais pontos investigados. Primeiro, o que nos motivou aqui são 3 fatos. O assassinato do advogado Davi por policiais militares, o assassinato do jornalista Valério por pistoleiros com citação de um oficial como supostamente envolvidos, a ameaça ao deputado Mauro Rubens pela sua atuação em defesa de direitos humanos. Agora, esse contexto, ele tem outros fatos. A questão da CPI do Cachoeira, que tem policiais investigados pelo Ministério Público, a Operação Sexto Mandamento, que prendeu 19 policiais, dos 19, 9 são oficiais, de coronel a subtenente. Portanto, há um clima antigo que, no nosso ponto de vista, vem se deteriorando. A vice-presidente da comissão, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz que as investigações serão amplas, inclusive quanto à atuação do Poder Judiciário. E se houver uma percepção de que há uma cumplicidade do Poder Judiciário com todas essas denúncias que apontam a existência de um Estado criminoso e corrupto, e esse Estado, se é criminoso e corrupto, se isso se confirma, nós temos que fazer com que o Estado democrático de direitos ele possa se sobrepor. E se houver realmente um entendimento nosso de que o Poder Judiciário tem algum tipo de cumplicidade ou algum indício nesse sentido, nós podemos sim recorrer ao CNJ. No próximo dia 19, o Conselho Federal de Defesa da Pessoa Humana promove reunião extraordinária em Goiânia para avaliar a situação. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. O suplente de vereador Edson Pinto, do PSB, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento no Estado de Goiás, assumiu ontem vaga na Câmara Municipal de Goiânia. Ele substitui o parlamentar Davidson Costa, que pediu licença por 121 dias para tratar de questões de interesse particular. E o prefeito de Goiânia acabou vetando todas as emendas dos vereadores à LDO. E a Câmara mantém os vetos.
A Câmara Municipal de Goiânia decidiu manter nesta terça-feira os 70 vetos do prefeito Paulo Garcia às emendas dos vereadores à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os vetos foram mantidos por 9 votos a 8. Entre as emendas vetadas estava a de autorização do remanejamento de 5% do orçamento por parte da prefeitura. Com o veto, segundo Giovanni Antônio, o prefeito poderá remanejar até 30% do orçamento. Tentamos, de certa maneira, não conceder um cheque em branco para o chefe do Executivo, vamos dizer assim, porque ao encaminhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias até essa casa, quando ele propõe que possa ter uma margem de remanejamento da ordem de 30%, significa conceder a ele um verdadeiro cheque em branco, porque ele remanejar 30% sem necessidade de aprovação do plenário, de qualquer autorização legislativa, ele tem um instrumento em mãos, que ele tem um novo orçamento para ele conduzir da forma que ele quiser, da forma que ele desejar. O vereador Maurício Beraldo reclamou da postura do prefeito, que assim como no ano passado, desconsiderou todas as propostas enviadas pela Câmara. Sem humanismo, sem um mínimo de sensibilidade, vetou todas as emendas dos vereadores nessa casa. Ou seja, um total desrespeito com essa casa. Um total desrespeito com os vereadores, porque vetou todas as emendas que são reivindicações que a população faz ao vereador. De acordo com Clécio Alves, líder do prefeito na casa, as emendas foram vetadas por se tratarem de matérias fora da competência dos vereadores ou por já existirem projetos semelhantes em andamento na prefeitura. Primeiramente, o vereador, ele precisa estudar um pouquinho e saber quais são as prerrogativas dele. E nesse caso aí, lamentavelmente, extrapolou. A iniciativa de um projeto como esse tem que partir do chefe do Executivo. Além dos vetos à LDO, a Câmara manteve também o veto do prefeito ao projeto da vereadora Tatiana Lemos, que criaria o Programa Integrado de Saúde e Higiene nas escolas municipais de Goiânia. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42 agora. O candidato a prefeito de Aparecida de Goiânia, Ademir Menezes, será o nosso entrevistado de hoje. Já, daqui 3 minutos aqui no Mundo em Sua Casa, às 7h45. Não perca a entrevista com o prefeitável Ademir Menezes. E o prefeito do PSTU em Goiânia, o prefeitável do PSTU em Goiânia, fala sobre programação de campanha para os próximos dias. O candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PSTU, Rubens Donizete, se reuniu na tarde de ontem com militantes na sede do partido para avaliar os resultados atingidos pela campanha e os novos rumos para esses 33 dias que antecedem a eleição de 7 de outubro. Rubens Donizete fez uma pausa na agenda e falou sobre a programação para os próximos dias. A partir da próxima semana, vamos intensificar o nosso trabalho no local de maiores concentrações de trabalhadores, nas fábricas, nos colégios, onde estiver os estudantes, nas faculdades, é onde é o nosso foco, o pessoal que nós queremos atingir. Principalmente em sábado, nós queremos que cada trabalhador de Goiânia, operário, receba um panfleto nosso e tenha conhecimento das nossas propostas. Então, a partir da próxima semana, essa reunião que nós estamos fazendo a partir de hoje, justamente para fazer esse indicativo para a militância. E agora é 24 horas, até o dia das eleições. Débora Ursida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h44. O mundo em sua casa. Sistema Brasil Central de Rádio, de olho no voto. O prefeito Paulo Garcia, candidato à reeleição, participa neste momento de debate em uma emissora de rádio. Às 10 horas, o candidato visita o Sindicato dos Empregados de Edifícios de Goiânia. Às 5 da tarde, Paulo Garcia concede entrevista a uma emissora de televisão. Às 6, o candidato do PT recebe o secretário da Mulher e Movimento Social de Mulheres. Às 7h30 da noite, o prefeitável se reúne com a cooperativa de anestesiologistas no setor Bueno. Às 8 da noite, Paulo Garcia se reúne com pastores de Goiânia. Isaura Lemos, do PCdoB, participa agora de debate. Às 10 horas, às 10h30, a candidata vai participar de sabatina. Às 8 da noite, Isaura se reúne no Residencial Real Conquista. O candidato Jovair Arantes participa de debate em uma emissora de rádio agora. Às 9 horas, o candidato caminha no setor norte ferroviário. Às 11, Jovair se reunirá com presidentes de federações esportivas. Às 5 da tarde, o prefeitável entrega documentos com sugestões da FEComércio para planos de governo. E às 7h30 da noite, participa de sabatina em emissora de televisão. Cimeison Silveira, do PSC, começa a agenda desta quarta-feira se encontrando com empresários de ferragista.
Às 9 horas, o candidato participa do plenário na Câmara Municipal de Goiânia. Às 2 da tarde, o prefeitável participa de caminhada no bairro Jardim da Luz. Às 4 horas, Cimeizon caminha no Parque Anhanguera. Às 8 da noite, se reúne com líderes religiosos no Jardim América e às 9 se reúne com líderes da região sudoeste. O candidato do PPL, José Neto, agora pela manhã, grava programa de rádio e de televisão. Às 3 da tarde, o candidato se reúne com o comitê de campanha e às 7 da noite recebe adesão de pessoas à campanha na sede do partido. Elias Júnior, do PMN, participa agora de debate em emissora de rádio. Às 5 da tarde, o candidato participa de gravação para emissora de televisão. Às 7h30 da noite, Elias Júnior visita a feira do condomínio das Esmeraldas com concentração na Rua 17. O candidato do PSOL, Reinaldo Pantaleão, passará a quarta-feira em reunião interna com lideranças do partido. Rubens Donizete, do PSTU, se reúne agora pela manhã com dirigentes do partido. Durante a tarde, o candidato trabalha com a arrecadação de recursos para a campanha. 7h46. O mundo em sua casa. Cimeizon 20. E um pai que administra bem a sua família também vai administrar bem a nossa cidade. Com a palavra Cimeizon 20. Na nossa administração, vamos construir 30 novos CMEIs nas 12 regiões de Goiânia. Vamos ainda acabar com o CMEI de placa, modificando e ampliando a sua estrutura para dar dignidade às nossas crianças. Eu quero sim, esse mês é Goiânia com amor. Cimeizon 20. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Sistema Brasil Central de Rádio, de olho no voto. As rádios Brasil Central, AM e RBC FM realizam uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras. Hoje continuamos ouvindo os prefeitáveis de Aparecida de Goiânia. Todos os postulantes ao cargo foram convidados a participar do programa O Mundo em Sua Casa e apresentar as propostas para que você, ouvinte, escolha o seu candidato nessas eleições 2012. Hoje é a vez de ouvirmos o candidato do PSD, Partido Social Democrático, Ademir Menezes. Natural de Itapuranga, interior de Goiás, Ademir Menezes tem 55 anos, é formado em administração de empresas. É casado e tem 3 filhos. Mora em Aparecida de Goiânia desde os 16 anos de idade. Iniciou a vida política em 1992, quando foi eleito vereador de Aparecida de Goiânia. Em 96 foi eleito prefeito e em 2000 reeleito. Em 2006 foi eleito vice-governador de Goiás e em 2010 elegeu-se deputado estadual. Bom dia, candidato. Karine, bom dia. Écio Santana também, bom dia a todos os ouvintes, é com alegria que aqui estamos nesse momento. Deputado, por que o senhor decidiu voltar a disputar a Prefeitura de Aparecida de Goiânia depois de pouco mais de 6 anos? Écio Santana, boa pergunta. Eu quero dizer para você o seguinte, não era meu projeto ser candidato a prefeito na cidade de Aparecida. Mas diante de uma gestão, uma administração que não vai bem na nossa cidade, que tem deixado muito a desejar, eu achei por bem e fui convencido e convidado pelos meus amigos a voltar a ser candidato. Quais são as suas propostas para melhorar a cidade, principalmente em relação à infraestrutura, que é uma grande reclamação da população? Asfalto continua sendo uma das principais demandas. Qual que é a proposta da sua coligação para essa área? Karine, olha, a questão do asfalto, água, esgotamento sanitário ainda é uma demanda muito recorrente na cidade de Aparecida. O município de Aparecida tem hoje ainda de 8 a 9 milhões de metros quadrados de ruas para receber esse benefício que é o asfalto. E o nosso compromisso será de asfaltar 5 milhões de metros quadrados de asfalto. Porque se tem alguma coisa que eu aprendi foi fazer muitas obras com pouco dinheiro. E já provamos isso para a população da nossa cidade de Aparecida. Quando cheguei à prefeitura em 1997, aquele município arrecadava apenas 2,2 milhões de reais por mês. E ao longo daqueles 8 anos nós conseguimos fazer 4 milhões e 400 mil metros quadrados de asfalto e conseguimos empreender uma página nova na cidade de Aparecida em todos os seus aspectos. Agora, por que falta infraestrutura ainda na cidade? O que ainda falta, o que resta fazer? Exatamente, é o que eu disse hoje, a questão de asfalto, eu creio que é em torno de 8 a 9 milhões de metros quadrados de asfalto. E nós vamos fazer 5 milhões de metros quadrados. Agora tem a questão de água e esgoto.
Eu, quando prefeito, fui um parceiro da Saniago. Nós investimos dinheiro da prefeitura para ajudar a Saniago na cidade de Aparecida. Porque é muito fácil para o candidato vir aqui e dizer que vai fazer esgoto. Olha, isso não é de responsabilidade da prefeitura, mas nem por isso a prefeitura tem que cruzar os braços. Quando o prefeito, olha, na questão do esgoto sanitário de Aparecida, água e esgoto, nem projetos para colocar água e esgoto na cidade de Aparecida tinha em 97. Eu continuei cobrando 97, 98 e percebi que a Saniago naquele momento não tinha recurso para fazer nem sequer os projetos. Então eu propus uma parceria e o presidente daquela época aceitou a nossa parceria. O município pagou 50%, que foi um total de 3 milhões, e a Saniago pagou os outros 50%, mais 3 milhões de reais, e nós conseguimos fazer os projetos de água e esgoto em 85, 90% da cidade de Aparecida. Fruto disso, será entregue agora em janeiro uma estação de esgoto que vai tratar 75% do esgotamento sanitário de Aparecida. Inclusive aqui de onde nós estamos, porque essa parte de Goiânia também será canalizada e tratada, porque esse esgoto que é dessa região aqui da rádio, ele é hoje bombeado para ser tratado em Goiânia. Com a entrega dessa estação de tratamento, esse esgoto com certeza passará a ser tratado também no município de Aparecida. E além dos projetos, nós compramos em 2003 e fizemos uma doação para Saniago de 2,5 alqueires de terreno onde está construído essa estação de tratamento. Então eu espero que dentro dos próximos 4, 6 anos, dentro da visão que a Saniago tem hoje, que está propondo uma PPP, buscar dinheiro da iniciativa privada para colocar esgoto na cidade de Aparecida, nós possamos atender a cidade em torno de 70% a 80% em esgoto. E água tratada, como os projetos estão caminhando, será possível, dentro dos próximos 2 anos, universalizar a água tratada na cidade de Aparecida. Candidato, fala-se hoje muito que a cidade cresceu desordenadamente. Na sua visão, isso é o motivo do clamor popular por benefícios públicos? Isso é verdade. A cidade de Aparecida ela cresceu sem nenhum planejamento. Com aquela interrupção na década de 70 em Goiânia, que coibiu-se a expansão urbana em Goiânia, o mercado imobiliário focou em Aparecida e acabou parcelando 70% da nossa cidade em lotes e chácaras, e isso realmente causou essa dificuldade que nós estamos vivendo hoje. Mas, olha, as coisas melhoraram muito, né? Nós fizemos muitas obras e a realidade da cidade de Aparecida hoje é outra. Na região que faz limite com Goiânia, segundo a população, até pela característica urbana, é possível avaliar qual lado pertence a Goiânia, justamente por esse bolsão de pobreza. Como que o senhor pretende mudar isso? Olha, foi o tempo. Eu quero dizer para você, Karine, que se alguém está falando isso, seria bom que você desse uma voltinha também, aqui na Avenida Bela Vista, né? Ali na Avenida Rio Verde e GO 040, que você hoje não faz mais essa distinção. Foi o tempo, né? E era muito ruim para nós fomos muito discriminados por muitos anos. Isso me feriu muito, isso me entristeceu muito ao longo da minha vida na cidade de Aparecida. Felizmente hoje não existe mais essa discriminação. Hoje a população de Aparecida já tem prazer e alegria de dar o seu endereço, algo que não fazia no passado. A população da nossa cidade hoje compra um carro novo e exige que a placa seja Aparecida de Goiânia. Não é mais o que era naquele passado, né? O Écio mesmo, que é meu vizinho ali em Vila Brasília, sabe muito bem como era. Nós fomos discriminados por muitos anos, mas quando nós chegamos à prefeitura, nós elegemos prioridades. Nós industrializamos a cidade de Aparecida e a geração de empregos que nós demos início lá em 97, hoje, graças a Deus, fez com que a cidade de Aparecida chegasse à 3ª cidade mais rica do estado de Goiás. E se não é a 2ª, é porque os prefeitos que me assumiram não deram a mesma velocidade na industrialização da nossa cidade. Abandonaram a industrialização da cidade de Aparecida. Não compraram sequer 1 metro quadrado para atrair novas empresas para a nossa cidade. Mas eu peço a Deus que me dê saúde, me dê, enfim, condições de continuar trabalhando
trabalhando para a cidade de Aparecida, que o sonho que eu tenho é de fazer da cidade de Aparecida a segunda cidade mais rica do estado de Goiás. E isto é perfeitamente possível. É só abrir as portas e investir recursos, investir dinheiro para que as empresas estejam sempre instalando-se na cidade de Aparecida, e nós haveremos de ver essa cidade, dentro de pouquíssimos anos, figurar como a segunda cidade mais rica do nosso estado. Educação e saúde, principalmente, candidato, porque hoje a gente vê muitas reclamações, principalmente na televisão, de mau atendimento, especialmente na saúde. O que está previsto no seu plano de governo para a saúde municipal? Olha, veja bem, eu quero me referir primeiramente à questão da educação. A educação foi a nossa segunda prioridade. Foi a primeira prioridade nossa ao longo dos 8 anos que nós tivemos na prefeitura. Para vocês terem uma noção, em 97 o município tinha apenas 7 mil crianças matriculadas na rede do município. Quando nós encerramos o segundo mandato, nós deixamos ali 32 mil crianças matriculadas na rede municipal. Isso resume-se em que nós construímos centenas de salas de aulas, nós viabilizamos o pagamento para que todos os professores que à época 95% só tinham apenas o ensino médio e magistério, nós conseguimos pagar, o município pagou para que todos os professores buscassem o seu curso de nível superior, né? Conseguimos levar para Aparecida, incentivar e fazer boas parcerias para que muitas empresas instalassem faculdades na cidade de Aparecida. Conseguimos também cursos profissionalizantes, né, para o município, que tem o caso do SENAC, que está ali hoje na Avenida Maria Cardoso, próximo do Buriti Shopping. Conseguimos também os cursos do Senai, lá no centro de Aparecida. E agora, como vice-governador, tivemos um trabalho duro para que a Provida pudesse instalar uma unidade ali no Pontal Sul, primeira etapa. Então, a educação nós elegemos como meta número 1. E valeu a pena, porque o ser humano só tem uma porta de saída, é estar qualificado para o mercado e, por outro lado, ter um emprego, né? E agora, em relação à saúde, infelizmente hoje nós não temos saúde na cidade de Aparecida. Agora, com o salário que a prefeitura está pagando, com o abandono que a atual administração realmente empreendeu em relação à saúde, isso nos deixa muito triste, porque o povo realmente não está sendo atendido. Os CAIS não funcionam, as unidades de saúde, infelizmente, não funcionam. Falta médico, falta enfermeira, falta combustível, falta, enfim, ambulância para buscar uma pessoa na sua casa, falta tudo. Infelizmente, a saúde em Aparecida apodreceu. E nós vamos fazer com que a saúde volte a funcionar. Contratando médicos já no dia 2 de janeiro próximo, eleito prefeito, nós vamos contratar médicos, vamos contratar enfermeiros, vamos reabrir as unidades que estão fechadas na cidade de Aparecida, nós vamos reformar, vamos ampliar. Você tem uma noção, a maternidade Marlene Teixeira tem 3 anos e meio que não faz um parto cesáreo, porque a sala cirúrgica está contaminada. Isso é um desrespeito. Iniciou-se, está próximo da nossa casa, isso você conhece, no final da rua da sua casa, ali em Vila Brasília. Nós temos uma obra que deu início há 4 anos, lá no setor Garavelo, ou melhor, ali ao lado do Jardim Tiradentes, de uma maternidade para 70 leitos. Esta obra está há 3 anos e meio parada, e com milhões de reais aplicados em uma conta da prefeitura, na agência da Caixa Econômica, ali no Buriti Shopping. Falta ação, falta decisão, falta respeito ao povo de Aparecida, falta amor ao povo de Aparecida. Para essa administração que está à frente do município, a vida, infelizmente, não tem valor, e isso nos entristece muito. O que o senhor vai fazer para reabrir essas unidades? E há projeto também para a construção de novos postos de saúde? Primeiramente, colocar todas as unidades para funcionar, com os profissionais necessários, né? E a partir do segundo momento, construir outras unidades. Nós temos aqui a região de Santa Luzia, que está aqui próximo da rádio. Aqui nós teremos que construir uma unidade para funcionar 24 horas. Nós vamos construir uma unidade para tratar especificamente da mulher e criança, ali na região do Papillon Park, porque é um tipo de trabalho que nós não temos. E vamos contratar também médicos especialistas de todas as especialidades, porque infelizmente hoje não existe profissionais especialistas em especialidades nenhuma na cidade de Aparecida. Isso é muito ruim, porque tem imposto um sacrifício e levado muitas pessoas à morte na nossa cidade. Deputado estadual e candidato do Partido Social Democrático, Ademir Menezes. A gente, conforme o combinado, são 15 minutos para cada candidato.
O senhor tem 3 minutos exatos para as suas considerações finais. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a oportunidade que a diretoria aqui da Rádio Brasil Central me concede nesse momento. Agradecer a vocês que são aqui os apresentadores, a você, Karina Pinheiro, e também a você, Écio Santana. Muito obrigado por essa oportunidade. Quero lhes parabenizar pela comunicação honesta, séria e realmente muito proativa que vocês promovem aqui a cada manhã, né? Informando o que acontece em Goiás, o que acontece em Goiânia e Brasil e mundo afora. Quero parabenizá-los e, por outro lado, dizer que estou muito feliz com a nossa campanha. A campanha está indo bem. A cada dia as pessoas estão vindo para o nosso projeto, porque entendem que o projeto 55 Ademir para Aparecida é o melhor. Quero também agradecer a todos os nossos candidatos a vereadores que estão trabalhando duro, um total de mais de 200 candidatos a vereadores, estão trabalhando dia e noite, reunindo, conversando, visitando, caminhando pela cidade, levando as suas mensagens, levando as nossas propostas. E eu estou muito animado e peço a Deus a cada dia que possa nos dar essa oportunidade, juntamente com toda a população de Aparecida, para que a gente possa trazer o município de Aparecida para o eixo e fazer com que a prefeitura volte a ser uma boa ferramenta a levar soluções para os problemas da nossa cidade. Quero pedir o voto, né? Para mim, ou melhor, quero pedir primeiro para os vereadores, porque o primeiro voto, de acordo com a ordem da urna, será para os vereadores. Então, escolha um candidato a vereador da minha coligação. E, por último, quero pedir o voto para mim. Me dê a oportunidade de voltar a ser prefeito na cidade de Aparecida, porque eu sou de Aparecida, eu amo a cidade de Aparecida. Vivo esse município há 39 anos. Estou certo e seguro que em uma parceria com o governo estadual e o governo federal, nós vamos fazer um grande trabalho. Então, para prefeito, Ademir Menezes, 55. Um abraço a todos, muito obrigado e até o dia 7, se Deus quiser, onde nós nos reencontraremos nas urnas de Aparecida para ganharmos as eleições já no primeiro turno. Muito obrigado. Hoje o Mundo em Sua Casa encerra a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Aparecida de Goiânia. Ouvimos hoje o candidato do PSD, Ademir Menezes. E se você perdeu alguma parte desta entrevista ou quer ouvir novamente, pode acessar o site www.rbcfm.com.br. 8:03. O Mundo em Sua Casa. Venha celebrar a paz nos 3 dias Pazeando. De manhã, mostra de filmes Telinha da Paz e à tarde, palestras de cultura de paz com entrada gratuita. À noite, um super show beneficente com a banda Sentido Contrário. Meia entrada somente R$10. 19, 20 e 21 de setembro no Goiânia Ouro. Informações soldadosdapaz.org. Promoção Festival Craques da Paz. Realização Instituto Soldados da Paz. Apoio Rádio Brasil Central. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O Mundo em Sua Casa. Política Nacional. 2 dirigentes do Banco Rural, na época do escândalo do mensalão, foram condenados pelo relator e pelo revisor do processo no Supremo Tribunal Federal. O julgamento será retomado hoje. Nesta fase do julgamento, os ministros analisam mais uma suposta fonte de recursos do mensalão. São os empréstimos de 32 milhões de reais do Banco Rural às empresas de Marcos Valério e ao PT. Segundo o relator e o revisor, os empréstimos foram, na verdade, doações ao esquema. 4, então, dirigentes do banco, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Ayana Tenório e Vinícius Samarani, são acusados de gestão fraudulenta de instituição financeira. Joaquim Barbosa condenou os 4. Ricardo Lewandowski condenou Cátia Rabelo e José Roberto Salgado e vai concluir o voto hoje. Os advogados de 3 réus entregaram
aos ministros memoriais um resumo da defesa, com o que consideram erros nos votos do relator e do revisor. O mensalão já consumiu um mês de trabalho, 18 sessões, e agora há um ministro a menos no caso, depois da aposentadoria de César Peluso. Com 10 ministros, existe a possibilidade de empate em algum momento do julgamento. O tribunal ainda não decidiu que mecanismo de desempate poderá usar. O presidente do Supremo prefere nem considerar a hipótese de um 5-5. Agora são 8-5. Por falta de quórum, CPI do Cachoeira adia trabalhos até o fim das eleições. O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, presidente da CPI mista que investiga as relações do contraventor Carlinhos Cachoeira com políticos e empresários, anunciou nesta terça a suspensão temporária dos trabalhos da comissão. De acordo com Vital, a falta de quórum motivada pelo período eleitoral foi o principal motivo da suspensão. A parada temporária da comissão foi anunciada após reunião dos líderes partidários da CPI na tarde desta terça. Apenas o PPS não concordou com a decisão, mas a suspensão também não agradou o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, do PT Gaúcho. Olha, eu não sei em que contexto foi tomada esta decisão. Se eu fosse presidente da CPI, eu manteria o trabalho da CPI durante esse período. Acho que a CPI tem que funcionar independente da realização das eleições ou de qualquer outra situação. Mas é uma decisão tomada pelo presidente, então ele deve ter tomado num contexto, né, de dificuldade de realização dos trabalhos da CPI nesse período. Pelo calendário anunciado, a CPI só voltará a se reunir na primeira semana de outubro, quando o relator, deputado Odair Cunha, pretende apresentar um relatório preliminar dos trabalhos da comissão. Novas oitivas de testemunhas e a realização de reuniões administrativas para a quebra de sigilo de empresas ligadas à construtora Delta, suspeita de participar do esquema, só devem ser decididas após as eleições. Segundo o presidente da comissão, ainda não há definição sobre uma possível prorrogação dos trabalhos da comissão, que oficialmente encerram em novembro. De acordo com Vital do Rego, ainda há possibilidade de estender a linha de investigação da CPI ou até mesmo encerrar a atual comissão e se criar uma nova, caso seja assim definido pelos parlamentares. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 8-7. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A partir de amanhã, quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Independência nas rodovias federais em Goiás. Serão 300 policiais em escala de revezamento fazendo patrulhamento até domingo. Os inspetores Newton Moraes e Álvaro Rezende farão orientações aos motoristas que vão viajar no feriadão. Cirurgia para separar bebês siameses mexicanos será em Goiânia. Os gêmeos siameses mexicanos unidos pelo abdômen e bacia devem desembarcar em Goiânia na primeira semana de janeiro do ano que vem. O cirurgião Zacarias Calil foi solicitado pelo Corpo Clínico do Hospital da Mulher Zacatecana, no México, para avaliar o processo de separação dos bebês Santiago e Alexis, que nasceram ligados pelo abdômen. Segundo o médico, as crianças devem ser operadas em Goiânia através de uma cooperação entre o governo mexicano e o governo de Goiás, que já sinalizou a liberação do procedimento devido à infraestrutura e à experiência da equipe médica do Hospital Materno-Infantil. Para Zacarias Calil, o pedido de ajuda nesse caso demonstra a credibilidade que a medicina goiana conquistou até mesmo fora do país. Uma grande vitória para nós também, para a medicina goiana, né? Porque nós não estamos falando assim de um estado do Brasil, né? Nós estamos falando de um país, né? Uma população enorme que é o México. Os gêmeos devem vir ao Brasil quando completarem 6 meses de idade para iniciar a preparação para a cirurgia, que será em 2013, como explica o cirurgião. Nós temos que prepará-los, né? Colocar aquelas bolsas de silicone debaixo da pele. Aí, para conseguir pele suficiente para fechamento do abdômen da bacia. Isso aí toma um tempo, né? Porque a pele do recém-nascido ela é muito fina. Então tem que ir muito devagar para se conseguir uma expansão adequada. Isso leva por volta de 4 a 5 meses para a gente conseguir a quantidade ideal de pele. E aí, conseguindo isso, já indicaria logo a cirurgia de separação. O especialista brasileiro já realizou mais de 17 cirurgias de alta complexidade ao longo de 10 anos à frente do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Materno-Infantil em Goiânia. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Os bebês que foram abandonados em 2 locais diferentes de Goiânia passam bem e não correm risco de morte. Eles estão internados no Hospital Materno-Infantil de Goiânia. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente continua investigando o abandono dos recém-nascidos nas ruas de Goiânia.
Uma bebê recém-nascida foi encontrada em uma calçada dentro de um saco de lixo por volta das 4 horas da manhã de ontem, na Vila Santa Helena, em Goiânia. E um pouco mais tarde, às 6 horas da manhã, um menino, também recém-nascido, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em um lote baldio no setor leste Vila Nova. De acordo com relatos iniciais, a bebê, localizada na Vila Santa Helena, foi encontrada sem roupas e ainda suja de secreções do parto. O menino estava em uma caixa dentro de uma lixeira. De acordo com informações do diretor técnico e médico pediatra do Hospital Materno Infantil, Ivan Isaac, o estado de saúde dos 2 recém-nascidos é muito bom. Todos 2 muito bem, respiração espontânea, sem sinal de trauma de parto, sem sinal de trauma algum. Já começaram a se alimentar, são crianças que estão bem. A delegada Cimeli Lemes, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, explica que estão sendo analisadas algumas imagens de câmeras instaladas em empresas e nas ruas onde os bebês foram abandonados. Tem 2 equipes de policiais nas ruas, né? Uma das equipes encontrou em câmeras, né, que podem ter filmagens da autora, no caso da Vila Santa Helena. A equipe que está trabalhando no caso do setor universitário também encontrou algumas câmeras que estão procurando ver se conseguem as imagens. E nós estamos atrás de testemunhas, já vamos ouvir amanhã a testemunha que encontrou o bebê do setor universitário. E estamos procurando entrar em contato com a testemunha que encontrou o bebê da Vila Santa Helena. Ela ressalta ainda que, sendo localizadas, as mães responderão pelo crime de abandono de incapaz e podem pegar pena que varia de 6 meses a 3 anos de prisão. Caso alguém tenha alguma informação que possa ajudar nas investigações, é só ligar para o número 197. Débora Orcida, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h12. 22 funcionários de uma transportadora são presos acusados de desviar mais de 100 toneladas de mercadorias. Um total de 22 motoristas e ajudantes de uma grande transportadora de Aparecida de Goiânia foram presos acusados de desviarem, em um ano, mais de 100 toneladas de alimentos e revendê-los a comerciantes de Catalão, Mineiros, Uruaçu, Caldas Novas e outras cidades da Grande Goiânia. Além deles, os comerciantes que adquiriram a carga desviada. Segundo o adjunto da Delegacia de Defesa do Consumidor, delegado Valdemir Pereira da Silva, também vão responder criminalmente por receptação. Esse foi um trabalho investigatório desenvolvido pela Polícia Civil. Nós chegamos até essas pessoas através de depoimentos e através de outros procedimentos investigatórios. O importante é dizer que a Polícia Civil fez um grande trabalho, conseguiu desbaratar essa quadrilha e esperamos também identificar os receptadores, aquelas pessoas, aqueles estabelecimentos comerciais que compravam essas mercadorias furtadas da empresa. As mercadorias eram retiradas aos poucos. Um dos motoristas confessou que numa determinada viagem tentaram desviar cerca de 300 quilos de produtos alimentícios. Como são vários caminhões e como são várias subtrações, isso se tornou um volume muito grande, causando enorme prejuízo à empresa. Os 22 acusados, que estão presos por força de um mandato de prisão temporária, irão responder por receptação, furto e formação de quadrilha. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 8h13. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Isaura Prefeita. Nova atitude no transporte coletivo. Fiscalizar. Mais ônibus nas linhas, corredores exclusivos. E se a empresa descumprir, vou multar. Se não melhorar, vou rever os contratos. Nomearei presidente da CMTC totalmente independente para defender os usuários. Ouvidoria nos terminais, passe livre estudantil e venda de City Pass dentro dos ônibus, farmácias e lotéricas. Esse é meu compromisso, cuidar das pessoas. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Goiás empata com o Ceará e na combinação de resultados na Série B continua em terceiro. O Goiás empatou sem gols ontem à noite com o Ceará no estádio Serra Dourada. É o quarto empate do Goiás jogando em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Anteriormente o time já havia empatado contra Guaratinguetá
ABC e São Caetano. Mesmo assim, o Goiás continua entre os 4 melhores colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo será sábado em Maceió, no estádio Rei Pelé, às 4 da tarde, diante do CRB. O Goiás perdeu a oportunidade de abrir 4 pontos para o 5º colocado na competição, Joinville, se tivesse vencido ontem no Serra Dourada. A delegação viaja na quinta-feira à tarde para Maceió. O último treinamento acontece na sexta, na capital alagoana. O lateral esquerdo Egídio, que fez muita falta ontem, o volante Amaral, cumpriram suspensão e voltam ao time titular. Marcos Paulo, que substituiu muito bem Amaral, recebeu o 3º amarelo e não vai enfrentar o CRB sábado em Maceió. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. As demais partidas da 22ª rodada da Série B terminaram assim: Atlético do Paraná 2, Boa Esporte 1, Avaí 2, América de Natal 2, Guarani 2, Joinville 1, Vitória 2, Criciúma 2, América Mineiro 0, Paraná Clube 0, CRB 2, Guaratinguetá 1, São Caetano 3, Bragantino 2, ABC 2, Grêmio Barueri 1, Asa 3 e Patinga 0. O Vitória da Bahia é o líder da Série B com 49 pontos. A lanterna está com o Grêmio Barueri com 13. 8 e 17. Ney da Mata, novo técnico do Vila, começa a elaborar o time para a sequência da Série C. O novo técnico do Vila Nova, Ney da Mata, foi apresentado ontem pela manhã para a imprensa e no período da tarde para os jogadores. Comandou o primeiro treino do Tigrão no CT Governador Marconi Perillo. Ainda nada de posicionar o time para conhecer melhor os jogadores. Ontem à tarde apenas trabalhos de cruzamentos na área, finalizações com atacantes e jogadores de meio campo, mas a partir de hoje, Ney da Mata deve começar a montar o Vila para o compromisso de sábado, às 4 da tarde no estádio Serra Dourada, contra Chapecoense. Para esse jogo, o novo técnico do Vila já tem um problema. Rafael Carioca foi expulso na derrota fora de casa para o Oeste. Na sexta-feira da semana passada, tem que cumprir a suspensão automática. Em contrapartida, um jogador que estava fora, suspenso, por ter recebido 3 cartões amarelos e fica à disposição, é o lateral direito Nego. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8 e 18. Os ingressos para a partida entre Brasil e Argentina pelo Superclássico das Américas no próximo dia 19 no Serra Dourada custarão R$90 a arquibancada e R$190 a cadeiras. E a venda pela internet já começou. A meia entrada só poderá ser adquirida em pontos de venda físicos no Serra Dourada a partir do dia 12, quarta-feira da próxima semana. Haverá troca de ingressos de arquibancada por notas fiscais. A Federação Goiana de Futebol ainda prepara a estrutura para esta troca, mas a ideia é que ela seja feita em apenas um dia no próprio estádio. O amistoso em Goiânia é a partida de ida da segunda edição do Superclássico das Américas. A volta será no dia 13 de outubro no Estádio Centenário, em Resistência, na Argentina. 8 e 19. 8 partidas abrem a 22ª rodada do Brasileiro da Série A. No Rio, Flamengo e Ponte Preta. No Canindé, em São Paulo, Portuguesa e Curitiba. No Recife, Náutico e Vasco da Gama. Bahia e Atlético Mineiro jogam em Salvador. São Paulo e Internacional no Morumbi. Cruzeiro e Botafogo em Belo Horizonte. Figueirense e Corinthians em Florianópolis. E em Porto Alegre, às 8h30 da noite, o Grêmio, terceiro colocado, recebe o Atlético Goianiense, que é penúltimo. Hoje à noite, contra o Grêmio, o Atlético tentará sua primeira vitória fora de casa. É o único time na Série A do Campeonato Brasileiro que não venceu nenhuma, jogando longe do seu estádio. O técnico Jair Araújo promoverá várias mudanças. Entre elas, o Patrick ficando no banco de reservas. Ricardo Bueno será o titular no ataque atleticano. O time com Márcio, Marino, Renier, Gustavo e Heron. O meio-campo com Carlos, Dodó, Hernandes e Danilinho. No ataque, Wesley e Ricardo Bueno. Eric Maravilha, direto de Porto Alegre, para o Sistema Brasil Central de Rádio. De volta ao Botafogo, onde viveu a melhor fase de sua carreira e onde quer marcar os 7 gols restantes para chegar ao 1000º, Túlio Maravilha, 43 anos, realizou ontem o primeiro treino após seu retorno ao Alvinegro. Apesar da presença da torcida que gritou o nome do jogador e pediu autógrafos no final das atividades, Túlio rejeitou a ideia de jogar o Campeonato Brasileiro pela equipe principal do Botafogo, cujo ataque não tem feito gols nos últimos jogos. Às 8h20, do esporte é o que há. O mundo em sua casa.
Comunicado da Justiça Eleitoral. O juiz da 127ª Zona Eleitoral, Rodrigo de Silveira, comunica aos eleitores que votam nas sessões localizadas na Paróquia Santo Expedito que elas foram transferidas para a Escola de Governo de Goiás. Rua C, 135, Jardim América. A Justiça Eleitoral orienta o eleitor para que ele confira o seu local de votação pelo telefone 148 ou pela internet. Endereço www.tre-go.jus.br. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos divulga agora à tarde, hoje à tarde, a inflação de Goiânia no mês de agosto e o custo da cesta básica na capital referente ao mesmo período. Agora pela manhã, a Secretaria da Indústria e Comércio divulga balanço comercial goiano de agosto. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central aponta que Goiás cresceu no primeiro semestre, o dobro registrado pelo Centro-Oeste, região que mais tem avançado. Enquanto a região cresceu 6%, o estado atingiu a marca de 12%. No encontro com os repórteres, o governador Marconi Perillo comentou o desempenho da economia goiana. No jardim do Palácio das Esmeraldas, o governador discorreu sobre os avanços conquistados na economia do estado nos últimos anos. Recentemente, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central apontou crescimento de 12% da economia goiana, ao passo que o Centro-Oeste cresceu apenas 6%. Na infraestrutura, o estado entrega até o final do ano 2.081 quilômetros de asfalto reconstruído com o programa Rodovida. E com a reestruturação da CELG, os investimentos na ampliação da rede devem começar em breve. Marconi ressaltou que, apesar das dificuldades, o governo tem muito a comemorar. Se nós não tivéssemos atraído tantas indústrias para cá, gerado mais receitas, nós estaríamos numa situação muito difícil hoje. Uma população de 6 milhões de habitantes. Se não fossem as indústrias que vieram para cá ao longo dos últimos anos, nós não teríamos recursos para tocar o Estado. Essa política de incentivos e de atração de investimentos resultou, de 99 para cá, 1.300.000 empregos, 100 e tantos % de crescimento na geração de empregos. Significou, mais do que isso, recursos novos para a gente investir nas áreas necessárias. Agora, o grande problema do governo é pessoal. A demanda é cada vez mais forte por aumentos salariais. Eu enfrentei esse ano 5 greves. Felizmente nós conseguimos resolver todas elas depois de muita negociação, amigavelmente. Mas o Estado chegou um momento em que o Conselho Superior do Governo e eu tivemos que dizer, olha, não dá para pensar em mais nenhum aumento nesse ano. Até porque, enquanto em anos anteriores não foram concedidos aumentos, reajustes na database, nós reajustamos neste ano a database. Em relação às exportações, a projeção é que até o final deste ano elas alcancem 8 bilhões de dólares. Nona economia do país, Goiás teve boas notícias também na educação, com o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, passando da 16ª posição para a 5ª. Resultado que é fruto do programa Pacto pela Educação. Em relação à segurança pública, o governador anunciou algumas medidas. Hoje despachei vários projetos com o secretário. Um deles, criando um bônus para as melhores delegacias, os melhores policiais, os melhores resultados nos comandos. Também autorizei o envio de uma lei à Assembleia me autorizando a colocar dinheiro direto nos comandos, nas unidades prisionais, para que os gerentes possam realizar as obras rápido, como eu estou fazendo com a educação. Sobre a descentralização do desenvolvimento do Estado, Marconi disse que hoje vai ser assinado um protocolo de intenções com a mineradora CPX, que vai ser instalada no Nordeste do Estado. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 8 horas e 24 minutos. Uma pesquisa realizada pelo Procon Goiás com 24 empresas do transporte rodoviário revela que os preços das passagens de ônibus podem ter variação de até 65% neste feriado de 7 de setembro. Segundo o levantamento divulgado ontem, o preço da passagem de ônibus para algumas capitais brasileiras são compatíveis ao de passagens aéreas. De acordo com a pesquisa, a tarifa de uma passagem para Cuiabá em um ônibus convencional foi encontrada por R$ 126,92,
enquanto a aérea custaria R$ 115. A passagem para São Paulo em um ônibus convencional pode custar de R$ 155 a R$ 218 em ônibus executivo. A passagem aérea para o mesmo lugar pode ser encontrada por R$ 85. Uma economia de 61%. O PROCON lembra que mesmo quando a passagem aérea for um pouco mais cara, deve-se considerar o tempo gasto no deslocamento e custos com a alimentação. 8h25 agora. Governo estadual vai investir mais de 600 milhões de reais no entorno do Distrito Federal. Ao todo, 43 ações são executadas no entorno. Outras 25 estão em processo licitatório. Segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Danilo Santos de Freitas, o objetivo é dotar a região de infraestrutura necessária para o desenvolvimento de 17 municípios. Entre as obras executadas estão asfaltamento de ruas e rodovias, construção e reforma de escolas, esgoto sanitário e habitação. O secretário informa que alguns setores são prioritários. Tem segurança pública, na área de pavimentação asfáltica, na área de reconstrução de rodovias. Quando a gente fala em reestruturação, a gente tem que falar em reintegração também nessas cidades. Elas precisam ter melhorias. Com a reconstrução de rodovias, é uma forma de escoamento de produção, é uma forma de se chegar às localidades do entorno, é uma região que precisa de uma atenção. Ali existe uma necessidade de fortalecimento das ações do poder público para que haja melhorias significativas. A função do poder público é de melhorar e diminuir o sofrimento das pessoas. E isso o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, ele tem uma sensibilidade muito grande para atender às necessidades da população e da cadeia produtiva. Uma das maiores obras de saneamento do país, o Sistema Produtor de Água Corumbá, uma parceria da Saneago e Caesb, tem como meta garantir o abastecimento de água para 1,5 milhão de habitantes do entorno do Distrito Federal. Karine Pinheiro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Entre safra e aumento da procura elevam o preço da carne bovina em Goiás. Primeiro foram os preços do frango e da carne suína subirem em média 40%. Mais uma vez, o consumidor vai sentir no bolso. Agora é o preço da carne bovina. Os principais frigoríficos já fizeram reajuste e os açougues terão que repassar pelo menos 15% de aumento. Isso agora no início da entre-safra. Um dos motivos do reajuste. Silvio Carlos Yasunaga, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Sindiaçougue, comenta a elevada no preço. Coincidiu também com o aumento do carne suína e do frango. E por conta desses aumentos da soja, né, sofreu aumentos fortes nesses últimos 30, 40 dias, né? Isso também pressionou um pouco o aumento da carne bovina, né? Conclusão que hoje nós estamos com a carne bovina, suína e a de frango, todos com aumento, né, em fase de aumento. A carne de frango ou de aves normalmente tem aumento nessa época mais seca do ano. Mas segundo o Sindiaçougue, logo deve estabilizar o preço que hoje está nas alturas. Já a carne vermelha, que ainda é a mais consumida, terá mais dias de reajustes. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h28. A produção nas indústrias brasileiras cresceu pelo segundo mês seguido. O desempenho foi garantido pelas montadoras que receberam benefícios do governo. Nunca os brasileiros compraram tanto carro novo em um único mês. Em agosto, 405 mil deixaram as lojas. Em fila única seria o suficiente para formar um congestionamento de São Paulo até Salvador. Além dos carros, os destaques foram alimentos e máquinas e equipamentos, um setor que indica mais investimentos na produção. Além de Goiânia, a cesta básica ficou mais cara em agosto, entre outras 14 capitais das 17 do país, onde o DIEESE realiza a coleta de preços da Pesquisa Nacional da Cesta Básica. Na capital goiana, a variação foi de 2% e passou a custar R$ 263,90. Os maiores valores foram registrados em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. O pão francês ficou mais caro em todas as capitais, chegando a aumentar 3,3% em Vitória. Representantes dos caminhoneiros foram chamados ontem a Brasília para discutir com o governo e a Agência Nacional de Transportes Terrestres as novas regras que determinam um período obrigatório de descanso durante a jornada de trabalho. No fim de julho, caminhoneiros bloquearam várias rodovias para protestar contra a lei que já está em vigor. Eles reclamam que em muitos lugares não há onde parar com segurança e que o descanso obrigatório pode reduzir os ganhos de quem trabalha como autônomo. No encontro, o governo se comprometeu a não multar
controlar motoristas em locais onde não haja ponto de descanso. O início da fiscalização foi mantido para a próxima terça-feira. 8h30 em Goiânia. Está terminando a edição de hoje de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Écio Santana. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30, excepcionalmente. Até lá, bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.